verdade, era pra gente ir pra praia, mas tá chovendo pra caramba, cara. Puxa, que lugar merda com essa chuva. Acho que a gente vem parar aqui, parece que é um evento de cultura japonesa. Não brinca, não vai dizer que é animes. Anime, mas anime, a gente também sabia? A gente é? Eu nem sabia. A gente é japonês, mas é parecido porque é dublado, né? Eu quero ficar tranquileba, Mori. Fica tranquilo, porque você falou isso. Boa tarde. Salve, galera. Oi. Suavidade? Tá tudo tranquileba aí? Senhoras e senhores, Renan Alonso e Enio Vivana! Oi, obrigado. Muito obrigado por virem. Muito Prazer, obrigado. isso. Por gentileza. Querem uma coca? Um refrigerantezinho? Não, uma coca? Tudo tranquileba? Tranquileba como uma merda. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para ele! E aí, tranquilo? Cara, eu vim de Campinas e tá mais frio aqui do que em Campinas, cara, vai entender? Pra você ver, isso daí é o efeito da ressaca, que tá abraçando todo mundo Ressaca aí. do mar ou ressaca das pessoas? Também. Teve uns aí que eu vi que tava olhando com o olho aberto, todo fechado assim, sabe? Meio bizarro. Mas, gente, muito obrigado por vocês poderem terem vindo. Nós sabemos Prazer. como que a rotina de vocês como dubladores, como diretores de dublagem, como comediantes é muito concorrida, é muito atarefada. E é pra gente um prazer ter vocês aqui conosco, certo? Pra nós. Gente, eu vou começar a conversa, bate-papo aqui com vocês, começando a falar assim sobre o início da carreira de vocês, né? Que eu acho que muita gente tem dúvida, tem curiosidade para saber como que vocês começaram, como que vocês entraram na dublagem, assim. Eu acho que tem mais história pra contar, né? Eu tenho. Acho que nem os pais aqui estão nascidos. Eu comecei com 18 anos no programa da Band, que tinha uns bonecos de políticos, eu fazia imitações e tal. São políticos que estão até hoje aí, Lula, Sarney, Collor. E aí eu trabalhei com esse lance da dublagem. A dublagem foi depois, né? Eu trabalhei no Café com Bobagem, trabalhei em rádio, trabalhei em TV, e a dublagem foi a última coisa que eu comecei a fazer. Conheci o Renan lá em Campinas. E a partir daí que eu comecei. Campinas foi onde eu aprendi mesmo a dublar. Isso em 2012, né? 2012. Já faz 10 aninhos já. 10 aninhos. 10 aninhos, o último estágio que aconteceu faz 10 anos já. Velho, 35 anos de carreira. Você não tinha de idade. Bacana. E você, Renan, como que você entrou na dublagem? Então, depois desses 30 anos de carreira, Enio, foi isso mesmo? 35, 25, né? Tipo, 10 anos atrás, né? Cara, eu comecei na minha vida, meu pai é músico, né? Então eu sempre tive inclinação, agora tá dando pra ouvir melhor, hein? Sempre tive inclinação à vida artística, né? Então, desde os meus 15 anos de idade, eu tocava em espetáculos de teatro, dança, já tive banda de punk, metal, jazz, música brasileira, já toquei sertanejo universitário, em banda de baile, de casamento. É aquele famoso playlist aleatório, né? Exatamente. Você toca, você vai tocar o que vier. É uma aleatoriedade da vida. Aí, lá para 2012, eu estava trabalhando num estúdio que era um estúdio de áudio para publicidade. Então eu fazia jingle, spot de rádio e TV, eu fazia um pouco de tudo, tipo, criar jingle, fazer captação de áudio, uma mixagem, um monte de coisa. Aí, do nada, surgiu dublagem lá. Tipo, pra mim foi assim, né? Mas assim, na época meus chefes, né? Tinham entrado numa sociedade, aí começou a pintar dublagem lá. Aí, nisso, eu comecei a trabalhar com dublagem, mas não como dublador diretamente. Eu comecei a trabalhar no backstage da dublagem. Fazer justamente captação de áudio, técnico de som, né? Mixagem de programas, né? Trabalhar na área administrativa, aquele tipo de coisa que geralmente a galera não sabe que existe, mas existe, que é a produção, né? Quem mais trampa e menos ganha. O pessoal vê o holoforte, mas não sabe como que tem uma equipe inteira por trás do holoforte para fazer o holoforte funcionar tudo direitinho. Exatamente. É um time, né? O Renan é um grande diretor, né? Não tão de estatura, assim. Sim, aliás,
Aliás, se não fosse o Renan, ia ser difícil para eu trabalhar, porque ele é o cara que qualquer fala do Rick tem uma explicação, tem um porquê, e o Renan sabe tudo. Porque às vezes eu chego lá para dublar, não estou sabendo, ele vai me explicar. Às vezes tem vários Ricks, aí vamos fazer primeiro o Rick e tal, aí a gente grava tudo, depois grava outro Rick, Então você não tem uma sequência, então você tem que entender tudo. Para um tiozão que nem eu é complicado, aí ele sabe tudo. Para um tiozinho que nem eu também não é tão fácil. Mas aí, mano, eu tava trabalhando no estúdio assim, aí eu vi dublagem como uma oportunidade de trabalho e aí tirei meu DRT, né? Como vocês devem saber, para quem pesquisa um pouco de dublagem, que é a primeira informação mais fácil de se encontrar, que para ser dublador precisa ter DRT de ator, né? Ou seja, um registro de profissional para poder atuar na área, né, como dublagem. Aí tirei meu DRT e, mano, aí foram, sei lá, mais de 170 produções que eu assinei direção, um monte de 170, eu fiz essa conta aí, esses dias aí. Currículo extenso. Alguns burnouts também. Não recomendo. É workaholic, né? Aquele é workaholic. Eu já fui mais, velho. Hoje em dia eu acho que eu tô mais assim, tipo, entendendo que Eu não tenho a manha de dirigir, não. É um trampo bem difícil. Eu tenho outras coisas, né? Tenho a rádio, tenho a TV, stand-up, mas a dublagem é um negócio que me pegou de jeito, assim. O Enio tá trampando. Qual que é o nome do programa da Band que você tá? Eu trabalhava na Praça é Nossa, eu trabalhei 20 anos. Eu sei. Agora estou na Band, no Nós na Firma, que é um programa novo. Estreou semana passada. O Moacir Franco, né? Moacir Franco, a Filomena, que é o contrário. Gorete Milagre. Tem o Marcelo Médici. Você sabe quem é a Filomena? A molecada mais nova aqui, a molecada nunca pegou um VHS e rebobinou na caneta Bic. Ela ficou 17 anos sem fazer. É Né? verdade. Eu ia aproveitar São duas aqui. gerações quase. Sim, eu ia aproveitar que você tocou nesse assunto sobre a direção do Renan e sobre o seu trabalho na televisão, e eu queria perguntar o currículo extenso mesmo, né? Além de dubladores, Enio, vamos começar assim, né, de lá pra cá. Enio, o que além da dublagem você trabalha? Porque é uma lista extensa, você tem uma carreira muito longa aí. Eu trabalho na TV desde os 18 anos, eu estou com 54 hoje, então você imagina que faz tempo. E trabalhei em rádio, entrei no grupo Café com Bobagem, que é um grupo de humor. Eu também já tenho seus 30 anos, eu fui com uns 20 e poucos anos. E o stand-up também é uma coisa que foi nova também. Comecei também no stand-up. É bom quando você é ator, você tem que abrir os leques, porque você tem que chutar. Ainda mais aqui no Brasil. Se não tá pingando ali, tem que pingar ali. Porque é um negócio que a TV é um negócio que eu gosto também, lógico. Eu trabalhei na praça e ele foi a Praça Nossa, eu sempre fazia muita imitação. Então toda semana tinha um desafio. E eu acho que sendo imitador me ajuda um pouco na dublagem também, de ter registros de vozes e eu mentalizar e guardar essa música da Perfis de personagens para poder aplicar na dublagem. A imitação é quase uma música, né? E às vezes você cria um personagem, você fica uma semana sem mudar, um mês, aí você tem que voltar, tem que relembrar, Você tem todo um timbre para você seguir, para ficar padrão, para não ficar uma vez com o timbre baixo. E sempre que a gente volta depois de uma semana, não o Rick, né? Mas se é uma série nova, e é uma voz que não é tão delicada, daí você pode lembrar como é que era o tom do cara, porque às vezes o cara é mais sério, uma voz mais pesada, uma voz mais leve. É um exercício, né? De verdade. Como ator, depois que eu comecei a dublar, eu senti que eu melhorei muito, porque eu sempre fazia muita imitação, vozes caricatas, e aí de repente você tem que fazer uma voz, um cara normal, um pai de família, uma coisa muito legal, é um trabalho muito difícil, por isso que eu indico quem quiser ser dublador, quem tem que ter o seu DRT, fazer curso de teatro, é bem importante. O cara acha que eu tenho uma voz bonita, eu posso dublar. Não, é difícil demais. Mas é importante fazer um curso antes, que é legal. Renan, agora vamos saber um pouquinho de você. A gente já sabe que você já é dublador, que você é diretor de dublagem também. E o que eu queria saber mais é como que foi essa transição de dublador para
papel de dublador e qual é a dificuldade, às vezes, de seguir uma direção X ou Y, mais ou menos? Vocês estão me ouvindo legal? Tá dando pra ouvir? Beleza. Cara, no meu caso, quando eu comecei, meu caso foi um pouco diferente, porque quando eu comecei no polo de Campinas, e Campinas era um polo completamente novo, então eu comecei no backstage, como eu comentei, né? Tipo, fazendo todos os outros papéis da dublagem que não era a própria dublagem. E eu comecei dirigindo antes. Só que não assumindo direções, eu não assinava, não estava o meu nome lá, mas ainda assim eu fazia a direção. Então você começou primeiro na direção, depois você migrou para a Minha dublagem. vida inteira eu passei dentro do estúdio. Então eu vou reformular a minha pergunta. O Renan é um grande baixista também, um grande músico. Sim, eu ia chegar nisso também. Ele falou que é filho de músico. A gente sabe como que a gente pega muitas influências dos nossos pais, né? Como que você acabou se descobrindo na direção de dublagem, na dublagem, ou se você chegou no momento da sua vida que você falou, não sei se eu vou na música, não sei se eu vou para dublagem, Rolou isso porque eu fazia na época a faculdade na Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas. Eu estava fazendo música e licenciatura. Já era a segunda graduação que eu tinha começado a fazer e eu não tinha terminado outra em São Paulo, porque justamente eu tinha passado na Unicamp, que é estadual. Aí, o que acontece? Eu tava nesse momento onde eu entrei no estúdio estagiando e eu tava fazendo só essa criação musical de jingle, spot, trilha, essas coisas. Só não, né? É um trabalho muito legal de fazer, mas ainda era meio estagiário, na verdade. E começou a pintar esse negócio de dublagem e rolou uma oportunidade. Eu nunca pensei em ser dublador. Eu sei que muita gente que está aqui, mais focada aqui, provavelmente quer ser dublador. Não era uma vontade minha, mas surgiu essa oportunidade de trabalho. Então, a partir do momento que surgiu essa oportunidade de trabalho, eu falei, opa, tá aí uma possibilidade, né? Porque na época tava vendo as pernas, sabe? Minha mãe ficou 1 ano desempregada, tipo, eu morava com a minha mãe, daí ela foi morar com o meu irmão, junto com ele, eu fui pra casa de uma tia-avó minha, morar, tipo, basicamente favor, assim, sabe? Tipo, sem grana, porque trampar com música, velho, é muito complicado. É aquela coisa, né? Ninguém apoia músico e artista antes do músico e artista tá no topo. Depois que tá no topo, todo mundo quer ter E outro, assim, quem que tá no topo? Qual a porcentagem de músico, né, artistas, né, maneira geral, qual a porcentagem de artistas que de fato estão ganhando grana e tá ali na mídia e tudo mais, e em relação a todo mundo que existe, tá ligado? Então, é um trabalho muito difícil, onde, sei lá, é muito mal remunerado e tudo mais. E a dublagem, eu enxerguei ali uma oportunidade, ainda mais que no polo de Campinas, hoje em dia a gente consegue chamar de polo, mas é que tava começando de fato, cara, tava surgindo um monte de trampo. Então, tipo, beleza, eu posso continuar trabalhando no backstage pra sempre, ou tá até precisando de mão de obra, pô, vamos né, tirar esse registro aí e começar a fazer, né? Eu já tava conseguindo até começar a organizar tanto a logística interna quanto essa questão artística também das produções, de poder escalar, né? Ou seja, como diretor de dublagem eu posso definir quem vai ser o dublador que vai fazer tal papel. Então, eu já estava conseguindo fazer isso, eu já estava também fazendo as direções de cena, então ali, ó, então aconteceu isso na série e tal, então ó, você tem que falar mais assim, mais triste, porque na verdade ele tá pensando lá naquela coisa, sabe, tipo, dá todo o contexto, o panorama para poder o ator interpretar. Eu já estava fazendo isso, entende? Então, foi a partir de então que eu enxerguei essa oportunidade, tirei meu registro e comecei a trabalhar hoje. Caramba, muito massa, velho, muito massa. A gente vê aí que vocês, embora hoje vocês estejam na dublagem, vocês têm mais bagagem, isso preparou vocês, de fato, né, para a profissão de dublagem, todo mundo aqui sabe, todo mundo aqui adora dublagem, eu pessoalmente sou grande fã de dubladores, eu adoro trazer dubladores nos meus eventos, porque eu mato 2 coelhos numa cajadada, né? Eu conheço as pessoas que eu admiro, consigo entender um pouco como funciona a questão da profissão, só que eu tenho muito respeito por isso, né? Eu já vi inúmeros documentários, já vi muitos dubladores mesmo falando
antigamente era um negócio mais fechado. Antes era, você via na TV, dublado, na minha época era fita, depois DVD, você via Menos mídias. um filme na Globo, no SBT, e de repente no cinema. Agora você tem produções todo dia, né? Todo dia tem uma série nova aparecendo e para conciliar é que você se agenda, né? Você tem eles dão um tempo, uma semana. Semana que vem, como é que você tá na quarta? Aí você tem que programar, né? E eu na sua rotina. Exato. eu tenho rádio, tipo, meio-dia às 2, então eu dublo até às 11, que é o tempo de eu chegar lá e o tempo de voltar. E hoje a gente dubla muito em casa, home, né, por causa do Covid. Teve esse lado pra gente mais confortável, você não precisa se locomover, assim, e você faz em casa, não fica tão pouco. No caso do Rick and Morty, a gente faz, eu prefiro presencial, que é um trabalho mais acompanhado, a gente tem muita conversa, eu e o Renan, então é legal estar lá, mas no mercado, graças a Deus, e aquilo que era mais fechado, que era sempre o cara com a mesma voz, abriu o mercado para gente nova que está aparecendo, dá uma oxigenada também, senão você ficava viciado só naquele produto, naquelas vozes. E se for ver ainda, pela demanda que existe, a abertura de mercado ainda eu acho que nem foi tão grande quanto deveria ser ainda, na verdade. Porque você pega. Quando eu comecei, em 2012 foi quando começou. Parece que tá meio outro. 2012 foi quando começou a dublagem nas Campinas. 2015 foi quando eu comecei a atuar como dublador, diretor, 2015, 2016. Ali só tinha Netflix como streaming. Só que a partir de então começou a rolar um lance de ter vários streamings. Hoje em dia a gente até vive na era da guerra dos streamings. Antigamente a gente pegava a Netflix porque tinha tudo na Netflix. Hoje em dia tá tudo espalhado. Tá tudo espalhado. O Rick and Morty mesmo, a sexta temporada já estreou, né? Hoje é domingo, amanhã acho que estreia o segundo episódio, se não me engano. Da sexta temporada. A quinta e a sexta só estão na HBO Max, porque não vai passar mais na Netflix, vai passar só na HBO. Eu acredito que até já tenha sido retirado, né? A última vez que eu vi ainda tava, mas faz tempo já que eu vi. É capaz de ser tirado porque é contrato de veiculação, né? Mas é isso, às vezes tem uma série que tá em 2, 3 streamings, tem alguma coisa que você tá em um, que vai lá, é uma loucura. A gente está em 2 streams, séries que passam. E não é uma produção original, muitas vezes é licenciado, então tipo, sei lá, tem uma produtora menor que pega, faz e vende os direitos para algum streaming, né? Então assim, a quantidade de streams que tem, você pega, por exemplo, aqui falando do universo do anime, né, o Crunchyroll, né? Que na verdade é da Type Animation, o Crunchyroll virou só Crunchyroll. Mas a Crunchyroll localizando absolutamente tudo que passa nela, né? Ainda assim, eu acho que tem uma centralização ainda pouca em relação ao que deveria ser em relação à demanda, sabe? Eu acho que mas é natural que vá acontecendo, né? Você pega Campinas, é um grande exemplo dessa descentralização, mas eu acredito que em breve a gente vai encontrar praças até que fiquem fortes também, né? Porque na verdade de dublagem a gente não tem só em São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, né? Teve Miami, mas Miami enfraqueceu muito porque as duas empresas que eram de Miami vieram para cá, para São Paulo, Universal Sinergia e The Kitchen. Mas também tem dublagem em outros lugares do país, né? Tem dublagem em Belo Horizonte, tem dublagem em Brasília, tem dublagem em Porto Alegre, né? Os próprios dubladores também nos países que o cara consegue dublar no Canadá, né? Cá, de Portugal, tem várias pessoas. Ainda mais com remoto, né? Antigamente o pessoal tinha muito isso de que para você ser dublador você tinha que ir pro Rio, né? Porque as grandes dubladoras eram pro Rio. Hoje então o Brasil inteiro tem várias agências. Tem, mas assim, com força mesmo é São Paulo e Rio, né? No sentido de assim, existir mais oportunidade de trabalho, né? Existir diretamente. Santos também. A DPN Santos, na verdade, não fica mais em Santos há um tempo. Ela fica em São Paulo, apesar de chamar, acho que DPN Santos ainda.
Então, onde você vai ter mais oportunidade, onde também vai ter um mercado de fato mais estruturalizado, com profissionais mais reconhecidos, né? Tipo, vai ser São Paulo, Rio de Janeiro e hoje em dia Campinas. Mas os outros lugares até existe dublagem, mas assim, é uma demanda muito pequena, ainda para as pessoas ali, muito do nicho ali que tiveram a oportunidade de estar presente num estúdio que pegou o primeiro trabalho para aquele lugar, sabe? Mas eu acho que é uma tendência a existir essa descentralização, né? Ainda mais por conta do remoto. Então, assim, tem dubladores que sempre foram no mercado do Rio de São Paulo, morando em outras cidades e dublando só remotamente, né? Porque daí conseguiu construir um estúdio em casa e tudo mais. Ao mesmo ponto que isso é bom, eu também acho isso um pouco delicado e complicado, porque para ser dublador é um processo onde de fato é muito difícil você conseguir manter financeiramente o investimento inicial para você poder começar. Porque assim, para trabalhar com arte já é difícil isso, de uma maneira geral. Na dublagem tem esse lance que precisa do registro de ator, do DRT de ator. DRT de ator você precisa pagar para fazer, né? Tipo, independente de qualquer coisa. Então, ou você paga para ter o DRT, digo, pagar ao sindicato, né, para dar entrada no registro, ainda assim você tem que ter toda a documentação do que você fez, ou você faz um curso profissionalizante. Para fazer um curso profissionalizante de arte, a gente sabe a realidade do país, né? Tipo, de quem consegue manter um curso profissionalizante de arte e ainda assim trabalhando ou não precisando trabalhar, né? Então, e tendo que ainda que montar o seu home estúdio, sendo que você tem que ter conhecimento técnico para poder fazer isso, ou conhecer pessoas do meio, e dinheiro para poder investir nisso. Então, assim, acho que um bom computador, uma boa internet, um bom microfone, um bom tratamento disso. Um investimento que vai além dos equipamentos, porque como vocês falaram, tem que ter um lugar que tem boa acústica, que não tem interferência externa. Exato. Que seja um lugar da sua casa que, por exemplo, penso no dublador que tem filhos, família. Exatamente. Então tem que, por exemplo, a criança não vai entrar o gato vai ser. Isso. Então, gente que vive com a família, com várias pessoas da família dentro de casa, por mais que você consiga ter espaço no cômodo para fazer como estúdio, ainda assim você tem que contar com que ninguém da sua casa vai fazer barulho enquanto você grava. E você tem que ter uma internet boa. Entende? E para quem está começando, tem uma amiga que está começando, ela teve que corre atrás de ter um estúdio, alguma coisa, e ela conseguiu um amigo que tem, ela comprou um microfone para começar a fazer os primeiros trabalhos. Então, se você não tiver um estúdio, realmente, eu tive que fazer o meu na Covid, eu dublei no banheiro, no cobertor, no começo, senão você fica para trás, estava todo mundo dublando, eu estava perdendo trabalho. Aquela coisa, a pandemia, ela foi muito brava, mas ela forçou, né, a evolução de certos modelos de negócio. Exato. Como no caso da dublagem, agora cada dublador pode ter um home studio, pode dublar de casa, e antigamente eu lembro de vídeos muito antigos, né, que reuniam os dubladores passados e os utilizavam. Era o contrário, né? Totalmente ao contrário, né? Você pega antigamente, era na verdade num estúdio gigantesco, com um projetor e todos os dubladores lá. Exato. Você pega a partir do começo da década de 2000 que começou a separar e hoje em dia é cada um a sua casa. Mudou tudo. As pessoas perguntam, você, uma cena de beijo, uma cena mais clara, você não tá com a pessoa, você nem sabe quem é a atriz, ou o cara que é teu parceiro, você nem sabe quem é o cara, que a gente não vê mesmo. A dublagem realmente cada um, você entra no estúdio, quando você ia, mesmo assim, se cruzava pouco, assim, né? E você não sabia quem fazia o quê, né? Na verdade, assim, vou até reformular, você não sabia quem fazia o quê, a não ser que você perguntasse pro pessoal e tal, mas é tanta produção, cara, que você não vai ficar perguntando de tudo, senão até fica meio chato, assim, parece que você tá sendo... Tietando demais. Sabe? Então você vai lá fazer o seu e tal. E hoje em dia você tem a internet, né? Então sai uma produção, já no dia que saiu, às vezes você nem lembrava que você fez o negócio, e já sai tipo assim, um post com todos os dubladores, os técnicos, os diretores, tipo, você fala, caraca, velho. Ou sempre que vai sair um anime dublado. Sai antes. Eu fiquei louco, assim, mano, tipo, teve uma coisa
que eu dirigi foi Rise of the Shield Hero, né? O Herói de Escudo. Eu faço na Wolf, o Herói de Escudo. Eu fui dirigir isso, escalei os atores, beleza, passou nos testes, né? A Crunchyroll anunciou os dubladores, teve dublador que veio falar comigo, Renan, eu não lembro de eu ter gravado isso daí. Daí eu falei, é porque você não gravou ainda, você só passou no teste só. E aí já anunciaram pra pessoa. Será que eu tô com amnésia? Como se fosse a primeira vez? Tem muitas coisas que eu tava falando com ele, né? Que eu não lembro. Encontro alguém, pô, você fez a voz do Ferreira mesmo? Fala aí como é que é. Falando sobre múltiplas produções como a gente está falando aqui agora, o que eu quero saber de vocês é que assim, nós já sabemos que vocês têm uma grande carreira, vocês dublaram vários personagens, vocês têm vários trabalhos. O que eu quero saber de vocês é qual personagem mais marcante para vocês, da carreira de vocês, que vocês mais gostam, que vocês se pegam às vezes falando com a voz, ou usando a voz como personagem híbrido, logotipo do personagem, assim, para brincar com os outros, ou porque você gosta muito daquele personagem. O Rick não tem como, né? Além de ser bem difícil, né? Exige muito, né? Porque ele fala muito rápido, né? A gente tem essa técnica de fazer isso, mas o Rick é legal porque, pra mim, eu tenho fãs de Praça Rosa, tudo pessoal mais velho. Outro dia eu fui numa praça de alimentação fazer um negócio, tinha uma molecada de 13, 14, querendo tirar foto. Pra mim é legal, que dá uma oxigenada, também um pouco novo. E tem também o Arthurito, que dirigiu aquela Casa de Papel, que eu conheci ele, veio pro Brasil, cara, uma gente boa. Foi numa feira geek lá de Campinas com ele, depois do Paulo. E é um personagem que marcou muito, assim, pra mim, assim. Foi um dos primeiros personagens fortes, né? Você vive, né, o personagem, o ator, né? Você faz a respiração do cara, os trejeitos, então você acaba gostando da pessoa e do personagem. É literalmente um trabalho de atuação que vocês fazem, vocês entram no personagem, né? Você tem que dar vida, passar uma verdade que ele estava passando na dublagem, né? Você não pode inventar nada, tem que ser passar uma verdade. Quando você pega o personagem que encaixa com você, ele flui, é legal, né? E você, Renan? Até com esse lance que você comentou, tipo, pô, você fica fazendo a voz no dia a dia. Tipo, às vezes a gente até faz, mas não é tão comum quanto possa se imaginar, né? Porque, pelo menos eu tenho bem nítido na minha cabeça de que, tipo, é um trampo. Tipo, e é de fato um trampo muito divertido, mas é um trabalho, mano. Então a gente distancia um pouco isso durante o dia a dia. É aquela coisa, o analista de sistemas que trabalha com planilhas, ele não vai fazer uma planilha só de zoas aqui. Exatamente, né? Ou então quem trampa no Subway evita comer Subway porque não aguenta mais o cheiro do Subway. Né? Chega na praça de alimentação, só passa assim, ó. Total. Então, não tem tanto isso, mas às vezes, na verdade, até tem um pouco. Então, tipo, às vezes eu não consigo me divertir muito assistindo algum conteúdo audiovisual. Porque, tipo, o meu trabalho é com conteúdo audiovisual. Eu trabalho assistindo conteúdo audiovisual e reproduzindo ele, dublando para o meu idioma. Né? Então, às vezes, dá uma cansada, tá ligado? Mas, assim, quando o personagem é meio marmelada, mas é óbvio que o Mori mudou muito a minha vida, né? Porque foi o primeiro protagonista de ficção que eu fiz na carreira. Você tá no projeto todo, né? Sempre assumi todas as direções, a direção de dublagem de todas as temporadas, né? Teve inclusive, né, material publicitário que rolou recentemente, né, uma chuteira da Adidas. Eu também fiz a direção e também, né, a gente atuou, né? Teve recentemente, não sei se teve. Exatamente. Não sei se sabe que existem segredos. Exato, tem outras coisas também de conteúdo do próprio personagem. Então, esse tipo de coisa. Então, assim, vou dar outra resposta para além do Morning, porque todo mundo sabe que a gente tá aqui por causa disso. Mas tem um anime que é das antigas, que eu dublei, cara, que eu gostei muito de ter dublado, que é o
personagem porque, tipo, ele é cheio de toque. Tipo, apesar dele ter uma franjinha listrada, né? Tipo, branco e preto e outra metade de cabelo preto, que não é tão simétrico assim, mas ele é meio alienado em relação às simetrias. Gêmeas simétricas também. Exatamente. Inclusive a minha esposa, a Bruna, ela faz uma das armas. A Bruna é excelente diretora de dublagem, dubladora também. E assim, foi muito legal fazer o Death the Kid, que eu tenho um pouco esse lance assim, tipo, sabe quando na calçada, quando você tem tipo, a calçada paralelepípedo azul e amarelo, aí você anda só com o pé num e só com o pé no outro. São pequenas coisas do dia a dia que Aquelas calçadas de Copacabana. Isso, tipo, preto e branco, você só anda nas zonas pretas. Ele faz a mesma coisa. acho que sim. Tem vários, né? Monk, né, por exemplo. Esse vai falar dessas coisas de dublagem, desenho que era um personagem que era um cara que fazia. Acho que o Pan que estreou agora. É que a gente não fica, pô, que legal, né? Às vezes eu não conheço. Quem mais pesquisa o lance da cultura pop é o público, tá ligado? Não necessariamente quem tá fazendo, né? Nossa, não tá o cara que fazia a voz, mas o pessoal gostou e aprovou, eu não tava nem sabendo. Que legal, o cara que fazia, eu não conhecia o cara que fazia. Mas é que a gente faz muita coisa, o Power Rangers, o Nicolás também. Você fez, né? Fiz Já fugiu da memória. Já foi. Você tá fazendo tal, legal. Tô, né? Às vezes nem é você, né? Só confundiu, né? Meu, falando ainda, agora vamos falar agora sobre Rick and Morty, né, que estreou agora recentemente aí na HBO Max. Eu não estou sendo pago para falar da HBO, eu deveria estar sendo pago para falar da HBO, mas estou fazendo comercial, eu falei HBO várias vezes aqui. Chama capitalismo, velho. Não é? Não é? Osso. Eu sou muito fã e eu sei que vocês têm um preço muito grande pelos personagens, pelo desenho. Você acabou de citar que você dublou todas as temporadas, todos os episódios, e mais além ainda material publicitário, etc. Quem assiste o original de Rick and Morty sabe que ele é um desenho criado de uma forma muito dinâmica, né? O dublador do Rick and Morty, ele sempre tem uma liberdade muito grande de brincar com o roteiro, de inventar várias coisas, tanto que tem episódios que são unicamente eles desbrincando, assim, viajando. Os da televisão intergaláctica e tal. Isso. E o que eu queria saber para vocês é como que vocês conseguem lidar com esse dinamismo e com várias adaptações dinâmicas que vocês têm que fazer no roteiro, porque tem muita coisa, muito termo em inglês que fica engraçado porque o texto é em inglês, e como que vocês conseguem pensar e adaptar isso para o português aqui pra gente? Posso ir nessa? Cara, esse lance de que o Rick and Morty era extremamente livre em relação ao roteiro e tudo mais, eu acho que isso foi muito mais na criação da série do que ao decorrer da série. A primeira e a segunda temporada foi totalmente isso aí que você falou. A terceira temporada já nem tanto. Da quarta em diante, velho, o roteiro é bem amarradinho. E isso, assim, acho que é mais perceptível para quem tá trampando mesmo no negócio, porque pro público é difícil de ter essa noção. É que como eu lido com a fala como se fosse um objeto de trabalho, né? Cada fala, cada da linha de diálogo real para mim é uma ferramenta do meu trabalho, né? Porque com o Rick and Morty, por exemplo, fazendo a direção, eu faço também a revisão do texto, né? Então eu já venho a tradução, o tradutor o Carlos Freires, né? Excelente tradutor, também traduziu todas as temporadas. Ele já me dá umas ideias de adaptação, mas eu também já pego e acompanho o script original, o traduzido, já faço umas pré-adaptações antes de chegar para gravar. As primeiras temporadas elas foram mais livres, porque até por conta do tamanho do projeto. Eles nem sabiam também. Isso. Exatamente, até porque também assim, o primeiro episódio que eles fizeram, eles sentaram numa mesa, numa conversa, assim, num brainstorm, né? Tipo, traduzindo, né? Uma jogada de ideia na mesa sobre um projeto novo que você está fazendo. E em 6 horas eles escreveram o roteiro do primeiro episódio. Então tinha muito mais liberdade de criação, de improviso no começo.
começo, esses episódios da TV Intergaláctica, por exemplo, você tem esses episódios assim, puros mesmo, na primeira e na segunda temporada só. Depois não tem mais, tem só citações desse tipo de coisa. E aí, então assim, no começo pra gente foi muito doido. Mas foi o que eu falei pra você, no começo também foi o meu começo, manja? Então a gente também tava entendendo, apesar de ser doido, esse lance de ser o diálogo ser interpretado não, ser improvisado, eu caí um pouco nesse lance também de, mano, aqui eu saquei que é improvisado, vamos meio que improvisar dentro dele. Você pega, por exemplo, o primeiro episódio da TV Intergaláctica, quando tem aquela brincadeira de Garfield, que é Gazorfield, tem o final do quadro, quando termina, o cara da voz original, ele pega e ele ri no final. Você vê que tipo, não cortaram o take e colocaram uma risada dele por causa da interpretação. Isso foi pro ar no original. Então a gente meio que manteve isso, sabe? Tipo, da risada do nada, assim, como se fosse tipo um erro, uma coisa assim. E não tem essa identidade, né, gente? Então essas coisas da improvisação acabam soando improvisadas, mas não são tão improvisadas, são improvisados estudados. É o improvisado pensado. Exato. Na verdade, muita coisa improvisada foi pensada, né? Se você for ver pro universo musical, o jazz, a gente sabe, o jazz é improviso e tal, não sei o quê. Mas o improviso dentro de toda uma linguagem que às vezes soa improvisada, mas às vezes foi até escrito, os caras estão tocando de cor aqui dentro de um escopo, né? Exato. É aqueles famosos jogos de mundo aberto que é uma área aberta. Exatamente. Eu nunca entendi o termo jogo de mundo aberto, velho, porque nenhum jogo de mundo aberto é tão aberto assim. Tipo, sempre você vai dar de cara com uma borda que Ou então é aquela coisa famosa. Você tem mar até onde você não consegue. Aí, pô, o que adianta ser mundo aberto se você chega num terreno que você não tem absolutamente nada pra você explorar, no seu vazio infinito que não tem nada. Então, tudo é meio assim, tá? Tipo, por mais improvisado que pareça, não é tão improvisado. E quanto à questão das adaptações, aí a gente vai um pouco para um lance de leitura e releitura. É bem difícil de lidar com isso, porque tem coisa que você enxerga, né? Eu, no caso como diretor, eu enxergo como não posso mudar de jeito nenhum, porque isso daqui vai causar um certo impacto direto. Por exemplo, o molho session do McDonald's. O molho session do McDonald's. Vocês devem estar ligados, quem acompanha muito a série, que no primeiro episódio da terceira temporada, o Rick cita alguma coisa sobre o molho do McDonald's que não era mais fabricado. Rolou um mega viral disso nos Estados Unidos, não tanto aqui, mas de que, nossa, um molho e tal, o McDonald's mandou uma garrafa desse molho pro Dan Harmon, se não me engano, que é um dos criadores, e aí fizeram uma promoção de um dia de fazer o molho session. Se eu tivesse tirado isso, por mais que isso tenha acontecido nos Estados Unidos, teria sido um lance que tipo, perderia um pouco a força e rolaria até uma certa crítica. Não teria a essência do que foi aquela piada. Exato. E aí isso é muito difícil, porque no caso do Molho Session eu já tinha um spoiler, porque a terceira temporada já tinha estreado nos Estados Unidos. A primeira, segunda e a terceira a gente fez depois da estreia. Eu lembro que teve uma diferença grande aí dos Estados Unidos pro Brasil. Porque quando chegou nos Estados Unidos foi, se não me engano, no começo do ano. E no Brasil foi tipo em setembro, assim, na real foi mais de um ano. A primeira e segunda temporada, a primeira temporada nos Estados Unidos é de 2013 e a segunda acho que 2015. A primeira e segunda estreou na Netflix sem absolutamente nada de divulgação em meados de 2017. Demorou pra caramba pra mim. E a terceira temporada, já tava quase estreando a terceira temporada nos Estados Unidos. Aí demorou mais de um ano pra vir a terceira temporada pra cá. E aí, então assim, até a terceira temporada eu tinha um spoiler de que já tinha passado lá, então eu conseguia já meio que mensurar o que de fato era importante ou não. A partir da quarta já ficou mais difícil, porque daí a estreia foi global. Não tão global, porque estreava na Adult Swim lá, na quarta temporada estreava na Adult Swim lá, e aí, tipo, pouco tempo depois estreava aqui, mas não era tempo suficiente pra eu ter assistido, porque eu já teria entregue o episódio pra poder passar. Então aí fica um lance um pouco mais complicadinho, porque assim, o que tira, o que não tira, né? O Rick and Morty não falta referência do mundo externo, né? Então é um trabalho meio complicadinho. Massa. O que eu quero perguntar pra vocês agora
é o seguinte: qual a sua frase? Pra você primeiro, Renan, e a gente vai daqui pra cá. Renan, qual a sua frase favorita do Mori? E se você pode reproduzi-la aqui para nós. Ninguém existe com nenhum propósito, ninguém pertence a nenhum lugar, todo mundo vai morrer. Nem existe TV. Uma salva de palmas! Essa é a que eu tinha. Então faz com a do Rick e ela. Eu vou ter que pegar a que eu escolhi aqui. Por favor, por favor. Eu tenho várias, né? O pessoal vai ter nessa. A vida é o esforço, vou parar quando morrer. É que tem que saber que ela Vai com a voz do Rick. ter uma família não significa que você deixa de ser um indivíduo. Você sabe melhor o que pode fazer pelas pessoas que dependem de você? Seja honesto com elas, mesmo que signifique libertá-las. Eu quero ficar tranquileba. É uma salva de palmas! Senão eu vou virar um Picles Rick. Maravilhoso. O bom é que o Rick, dentro da filosofia semi-nihilista, né? Ele é nihilista até que aperta pra ele. No que aperta pra ele, ele acredita em Deus. Naquele momento, né, em que ele acha que ele realmente vai, e aí ele mostra, aflora mesmo. Aí ele não morreu, aí ele volta a não acreditar, né? Exato. Gente, eu quero só pedir uma última coisa aqui pra vocês, que infelizmente o nosso talk show está chegando ao fim. Eu quero perguntar se o Rick e o Mori têm uma mensagem pra passar aqui pra todo o público do Otaconto. Pessoal, eu quero que todos acompanhem a nova temporada do Rick, senão eu vou ficar muito puto. Eu quero ficar tranquileba, o abalaba, porque senão eu vou virar um Picles Rick. É uma salva de palmas! Obrigado, gente. Valeu. Mori? Acho que a mensagem que eu tenho para passar é o seguinte: questionem, não confiem em absolutamente nada que está sendo passado para vocês, sempre verifiquem as fontes, tá legal? É só isso. Mensagem É o moralista. Senhoras e senhores, Obrigado, gente. esses Valeu. foram Renan